Boa noite, sejam bem-vindas ao nosso primeiro dia do curso gratuito da Pílula aos Métodos Naturais no meu especial de aniversário. Na quarta-feira você vai ter a oportunidade de participar desse especial de aniversário, de descobrir quais são as oportunidades melhores para vocês e claro que quem está no grupo do WhatsApp vai receber tudo de primeira mão, né? Por isso quem está começando a live e ainda não está em nenhum grupo, corre lá no meu stories para você entrar, porque nesse lançamento desse mês de março, desse tempo quaresmal, nós batemos o recorde, né? Já são 3 grupos formados, já são mais de 2.500 mulheres desejando aprender, desejando participar dessas aulas, desejando se aprofundar um pouco mais no assunto, tá bom? Então, você que está chegando agora, não perca essa oportunidade. Como eu falei, hoje é o nosso primeiro dia, então você precisa estar presente nesses 3 dias. Nós vamos nos reunir aqui hoje, segunda-feira, amanhã, terça-feira e na quarta-feira. Hoje nós vamos falar, eu já fixei aí o tema, porque os contraceptivos te fazem tão mal. Vamos entender um pouco melhor os efeitos colaterais dos contraceptivos, tanto no nosso corpo como na nossa alma. Vamos falar um pouco também sobre a questão religiosa, muitas perguntas aqui quando abrimos a caixinha nesse início da semana, muitas pessoas querendo saber se laqueadura é pecado, se coito interrompido também. Então vamos passar um pouco por todos esses assuntos porque eu vi a necessidade de vocês, tá bem? Sejam muito bem-vindas. Olá, boa noite, Jéssica, Carol, muitos nomes aqui, né? Que bom, é uma alegria tê-las aqui comigo, viu? Agora eu quero que você, enquanto a gente está começando a live, o pessoal está entrando, quero que você compartilhe essa live, encaminhe. Hoje uma aluna me pedia, né, Nayara, me manda um vídeo para eu convidar o pessoal para ir, porque tem pessoas que a gente fala, mas a pessoa não entende, então de repente ela te ouvindo, né, participando de uma live de alguma coisa assim, caia diferente na mente dela. Olha lá, Deise, ó, mal chegou, já tá falando, Nayara, estou fazendo curso, estou amando demais. Que bom, Deise, fico muito feliz que você esteja gostando, muito feliz por esse feedback assim também tão espontâneo no início da live. Muito obrigada. É uma grande bondade de Deus, né, permitir que eu possa compartilhar o que sei, o que vivo, o que aprendo e o que a graça de Deus permite com que eu transmita para vocês. A ideia da minha mentoria e dos meus cursos é isso, é fazer algo proveitoso para vocês, algo que vocês gostem, algo que seja assim, fácil, de fácil acesso, de fácil aprendizagem, é isso, tá? Então vai lá, ó, vai aqui na setinha do direct, compartilha no direct, mas compartilha também individualmente no WhatsApp, né? Às vezes, quando você manda para alguém, olha, amiga, prima, minha irmã, minha comadre, né? Para alguma amiga da igreja, olha, tá começando agora os 3 dias de live com a Nayara sobre o assunto tal. Pensei em você, lembrei de você, né? Você tá precisando, ou talvez você queira aprender um pouco mais, ou talvez você queira entender, tá? Manda individualmente para essa pessoa que vem ao teu coração agora, essa pessoa que você queria que ela entendesse, que ela estivesse, talvez alguém para te ajudar, talvez alguém para caminhar junto com você, alguém para vocês conversarem, não é? Que bom, gente, ó, louvado seja Deus, viu? Que bom. Isa Paula também está gostando, está amando ter começado. Que bom. Bom ver minhas alunas aqui presentes, né? Muito bom. Vamos lá, gente. Eu não vou enrolar muito, né? Não vou enrolar nada. Vou começar, porque depois que eu começo a falar só Jesus, a gente não para mais de conversar. E o assunto de hoje é um assunto bom, é um assunto longo e é um assunto que eu amo falar, né? Por que os contraceptivos te fazem tão mal? Então, gente, a proposta aqui nessa live de hoje é inserir vocês nessa realidade. É assim, dar uma chacoalhada e trazê-las para uma realidade fora da realidade em que a maioria de nós está inserida, né? Você vai sair dessa live sacudida, né? Você vai falar, caramba, gente, isso tudo que a Nayara falou é uma verdade, eu sei que eu entendo, eu compreendo, faz sentido para mim,
E eu nunca tinha ouvido isso dessa forma, eu nunca tinha parado para refletir sobre isso, né? Em que mundo nós estamos? Então talvez você vai sair daqui assim, com essa sensação de estar vivendo num mundo muito oposto, né? Em que as pessoas não sabem mais, em tempo de informação, né, de informação aí à torta e direito, solto, com a liberdade da internet, a liberdade de eu poder abrir uma live e falar com vocês, muitas de nós ainda vivem na ignorância. Muitas de nós, muitas famílias, muitas mulheres, muitas famílias católicas ainda vivem na ignorância, né? Mas não você que está aqui, não nós que estamos aqui, nós estamos tendo a oportunidade de ouvir o outro lado da história, a oportunidade de conhecer porque os contraceptivos te fazem tão mal. Então eu quero primeiro que vocês entendam que a contracepção é algo super atual, né? É algo que tem poucos anos, não tem nem 100 anos ainda, né? Não tem. Começou da década de 60 para cá. Então é algo do nosso tempo moderno, né? Por isso não, né? Mas talvez por esse motivo a gente esteja ainda tão imersa nos efeitos tão imersa nessa realidade contraceptiva, pois ainda não temos, não vemos, ainda não tocamos as dificuldades trazidas para a sociedade, para a saúde do corpo da mulher. Hoje sim, a gente já tem muitos estudos revelando os efeitos colaterais dos contraceptivos artificiais. Mas, por exemplo, há 40 anos atrás não tínhamos nada disso. Por quê? Porque o contraceptivo estava sendo injetado. Ainda não tínhamos mulheres que haviam usado o contraceptivo por 10, 15, 20 anos ou uma vida inteira para poder comparar. Então, é algo novo na sociedade. Até então, né, 1960 anos depois de Cristo, os casais viviam a sua fertilidade de maneira natural. Isso estou contando, né, depois de Cristo, porque desde sempre a sociedade, desde que o mundo é mundo, desde que Deus criou Adão e Eva, que o homem e a mulher se unem e os filhos vêm naturalmente, né, a partir de uma união conjugal. Então a contracepção é algo totalmente da nossa sociedade moderna, né, algo do nosso tempo atual. A sociedade nunca viveu isso anteriormente, tá? Então vamos lá, eu e você estamos inseridas nessa realidade, a nossa família está inserida nessa realidade. E que consequências isso traz para nós, né? Eu quero que você entenda que o avanço da contracepção, ele começou com a ideia de trazer liberdade para a mulher, para que esse casal, né, essa mulher não engravidasse sempre, para que o casal pudesse ter um controle maior do número de filhos que tem, para que a mulher pudesse avançar no mercado de trabalho e ter liberdade. Essa foi a proposta, né? Ou seja, foi uma proposta assim bonita, digamos assim. Nós estamos preocupados com as mulheres, né? Elas precisam trabalhar, elas precisam ser independentes. Afinal, o que você ouve aí? Afinal, filho prende, filho dá trabalho, filho impossibilita que a mulher trabalhe mais, que trabalhe fora, que estude, etc e tal, não é isso? Essa foi a promessa, né? E logo nos primeiros anos de inserção dos contraceptivos, a gente teve muita rejeição do público religioso, né? Da massa católica, porque era imoral. Era imoral usar algo para evitar os filhos. Por quê? Porque sempre foi natural que uma consequência provável do matrimônio fosse a geração de filhos, né? Então, foi, digamos assim, uma aberração. O que vamos fazer, né? O que é feito no corpo da mulher para que esses filhos não venham? Essa pergunta era feita. Os primeiros testes de contraceptivos injetados nas mulheres, né? Causavam assim efeitos colaterais tremendos, né? Da mulher tomar ali 2, 3 dias de pílula, começar a vomitar, enjoo, náusea, blá, e interromper. Mas tudo isso foi sendo dissolvido na sociedade e os contraceptivos foram ficando mais acessíveis, né? O nosso corpo foi aceitando melhor a pílula, eles foram dosando e os estudos foram avançando para que a gente chegasse no resultado que a gente tem hoje. Então, hoje a gente não tem mais mulheres que tomam pílula, colocam um dia e ficam passando mal. Não temos, né? No geral, o corpo das mulheres aceitam bem e elas conseguem viver uma vida, entre aspas, normal, né? Não ficam vomitando, não tem enjoo, não tem nada assim. Mas será que tem efeitos para a nossa vida? É claro que tem,
né? Só que eles estão mascarados e nós não o enxergamos. Vamos lá. Então, vou começar pelos efeitos na sociedade e depois vou para os efeitos do corpo, tá? Então, veja bem, o homem e a mulher foi criado para amar a Deus, né? Servi-lo e amá-lo acima de todas as coisas. E depois Deus criou o matrimônio para que aquele casal se unisse, né? Fosse um parceiro do outro ali, aquela união entre o homem e a mulher, e essa união pudesse gerar vida, né? Quando isso o Papa João Paulo II diz na Teologia do Corpo, quando eu separo o matrimônio da procriação, não existe uma forma de fazer isso sem comprometer o bem do matrimônio e as graças que Deus tem para eles. Então, quando eu separo o meu casamento da geração de vida, eu comprometo o meu matrimônio, né? Não existe essa separação sem um comprometimento, porque o matrimônio, a união, o casamento, ele naturalmente foi feito para a procriação. É isso que vemos na sociedade hoje, gente, né? Igual a Maria do Carmo coloca ali, minha avó teve 21 filhos. Nós vemos essa unidade entre o casal a ponto de aceitar os filhos que estão chegando? Não, não é essa a realidade que nós vemos hoje, né? Hoje nós temos casais que não querem ter filhos. Hoje nós temos muitos casos de divórcio. Hoje nós temos mulheres que sustentam a casa e os maridos não trabalham. Hoje nós, né, que não pode. E aí, o que isso tem a ver com o nosso tema? Uma mulher que sustenta a casa, cujo marido não trabalha, ela não pode ter filhos. E olhe lá. Porque como que ela vai continuar sustentando a casa, sendo que ela vai passar por um resguardo, sendo que ela vai ficar no mínimo 4 a 6 meses em casa, e aí posteriormente no ano seguinte ou 2 anos depois, se ela engravida novamente, ela vai perder aquele emprego. Olha como nós temos as inversões dos papéis, olha como nós temos a mulher fora do seio do lar, né? Uma mãe que não pode ter filho porque trabalha, ela também não pode ter muito tempo para educar os filhos. Consequentemente, ela não vai poder ter muitos filhos. E eu digo isso porque as minhas alunas passam por isso. Eu canso de atender mulheres que falam, Nayara, eu quero muito ter outro filho, mas financeiramente hoje não dá porque o meu salário é o primordial da casa, né? O que eu quero dizer para vocês com isso? Com o avanço da contracepção, com a pílula anticoncepcional aceita dentro da sociedade, a gente tem a subida, né, o crescimento da mulher no mercado de trabalho. Essa mulher deixa o lar, essa mãe deixa a casa para se profissionalizar, né, para melhorar no trabalho, e ela sai, né, e aqui a gente inverte os papéis, e hoje a gente já sente o resultado disso, né, a gente tem mulheres insatisfeitas, a gente tem casamentos destruídos, a gente tem filhos que não são educados pela mãe, e isso traz um monte de efeito ruim para as famílias. A gente tem aumento do caso do divórcio, por quê? Porque agora os casais não têm muito compromisso um com o outro, né? Eles podem ter filho sim ou não, separar é algo simples, né? Se não tem filho, mais fácil ainda de separar. O homem muitas vezes não exerce o papel do homem na casa, né? E por aí vai, né? Se eu fosse falar sobre isso, eu falaria a noite inteira sobre revolução sexual e como o sexo masculino sofreu após essa revolução sexual, né? O início da revolução sexual, o marco foi a inserção da pílula anticoncepcional e a inversão de valores, né? Eu poderia falar a noite inteira, mas não é o tema da nossa live de hoje. Eu só quero que você entenda o que, né? Resumidamente sobre isso. E você não precisa nem entender, você precisa só refletir, tá? O exercício que você tem que fazer é sair um pouco da caixinha aí, né? Talvez se você ainda assiste televisão, sair um pouco dessa realidade, olhar a tua realidade, a tua volta, a tua família, as pessoas da tua família, né? Os seus casais de amigo. Reflita sobre isso, né? Reflita sobre essa sociedade, né? Reflita num matrimônio mais aberto à vida, né? Reflita num casal
em que os papéis estão bem colocados? Será que aí na tua casa os papéis estão bem colocados? Né? Será que o marido tem a função dele e você está exercendo bem a tua função de mulher? Porque Deus nos criou homem e mulher, para que com a nossa feminilidade, né, possamos trazer paz, amor, ternura, afago, cuidado, organização. E o homem, com a sua masculinidade, possa trazer força, coragem, estabilidade, suporte para a família, cada um com o seu papel, tá? Talvez as coisas por aí, à sua volta, não estejam assim, você pode refletir sobre isso, tá? É até um exercício que você pode anotar para você fazer ao longo dessa semana, olhar para sua família, como estão os papéis, né? Como isso reflete na sociedade, tá? Agora vamos lá, esses foram os males gerais na sociedade, tá? Na sociedade como um todo, não tô nem falando ainda de parte religiosa. Agora eu vou falar os malefícios para o seu corpo e depois vou trazer para a visão católica, os malefícios para a sua alma. Então vejam bem, gente, tomamos uma medicação, né? Vamos colocar aí que algumas pessoas aqui ainda usam pílula, eu sei que tem, algumas mulheres estão com DIU, umas de cobre, outras hormonal. Veja bem, então você usa uma medicação diariamente, continuamente, para evitar uma gravidez, correto? Você quer ter a liberdade de ser casada, de manter relações sexuais e não engravidar. Você já separou as coisas aí, não é isso? Por quê? Porque afinal, a sociedade é assim, ok. E aí você usa uma medicação, mas você não está doente. Essa medicação é somente para evitar que os filhos venham. Você já parou para pensar como essa medicação age no seu corpo? Qual é a mágica que ela faz que te permite manter relações e não engravidar? Qual é o segredo? O que acontece? Quais são os efeitos colaterais para o seu corpo? Você nunca parou para pensar nisso. E aí você pode ter um outro dever de casa. Anota aí. Buscar na internet uma bula de um anticoncepcional e ler onde estão os efeitos colaterais. Isso é interessante, super interessante você fazer isso, né? Então, ou então, se você infelizmente tem aí uma cartela na sua casa, você pode abrir aí o papel e ler os possíveis efeitos colaterais, tá? Agora vamos lá, esses efeitos colaterais que vão ter lá é talvez o que você já sente: dores de cabeça constante, náusea, enjoo, falta de apetite, dificuldade no ganho de massa magra, né? Aquela dificuldade de desenvolver massa muscular, né? Imunidade baixa, gripes constantes, né? Quando a gente abaixa a imunidade, a gente começa a ficar gripada, a saúde não tá legal, etc. Aumento nos casos, nas chances de trombose. Se, por exemplo, sua mãe teve trombose, sabia que você não pode usar pílula? Porque o anticoncepcional, o contraceptivo, aumenta os casos de trombose, aumenta as chances de você ter trombose. Nódulos nos seios, existe uma SOP específica para quem toma pílula, né? O nosso corpo desenvolve uma SOP e dentre outros efeitos colaterais. Entre eles, vou citar mais 2 aqui super importantes. Diminuição da libido e abortos ocultos. Vamos trabalhar um pouquinho neles aqui. Veja bem, alguém aqui toma anticoncepcional por 5 ou 10 anos? Ou tomou? Alguém tomou? Vamos lá. Temos 300 pessoas aqui na live. Algumas de vocês, quem já tomou? 5 anos, Nayara, 10 anos, 15 anos, 8 anos. Coloca aí no chat pra mim. Ou toma ou tomou. Vamos partilhar. Quero conhecer vocês. Ah lá. Isso aí. Ó, vocês que tomaram por no mínimo 5 anos, 3 anos, né? Com 3 anos você já sente. Você já percebeu que nesses anos, talvez você nem tenha percebido porque ela desapareceu. Talvez você ache que seu casamento está desgastado, né? E nesse tempo que você ficou usando pílula, olha lá, 15 anos, 13 anos, 25 anos, misericórdia, 25 anos. Veja bem, quem tomou pílula 25 anos
ficou uma vida. Injeção mensal também conta. Pior ainda, Adriana. Veja bem, todas vocês estão colocando aí no chat. Esse tempo que vocês tomaram pílula, vocês sentiam libido? O que é libido, Nayara? É o aumento do desejo sexual. É sentir vontade de ter relação. Quando a gente toma anticoncepcional por algum tempo, por um ano, né? No primeiro mês, ok, ainda não vai sentir, mas tão logo você vai sentir. Você vai perceber que você fica o mês inteiro sem nenhuma vontade de ter relação. Você não sente nada, absolutamente, zero desejo, essa é a palavra, zero, assim, nada, parece que algo mudou no seu coração, né? Parece que tá esquisito, você simplesmente não sente. Para você, talvez fosse melhor ser até solteira, ser sozinha, né? Olha lá, zerou faz tempo. Gente, isso é uma coisa absurda, eu vou explicar para vocês por que isso acontece. O contraceptivo hormonal é um hormônio. É uma pílula cheia de hormônios. Quando você faz uso contínuo daquilo, o seu corpo para de produzir os hormônios sexuais naturais, progesterona, estrogênio. E por quê? Porque o corpo entende que você já está recebendo hormônio de fora. Então o corpo é inteligente. Bom, estou recebendo de fora, não preciso produzir. Isso faz com que você fique estável o ciclo inteiro. Consequentemente, a TPM também não vai ser tão forte, mas sabe por quê? Porque você fica o ciclo inteiro de TPM. O mês inteiro os teus hormônios ficam estagnados. Você para de produzir os hormônios femininos no tempo que ele tem que ser produzido, que é durante o período fértil. Então, vamos fazer uma comparação legal, que eu adoro falar, que é muito fácil de vocês trazerem para a realidade. É como se o corpo de vocês estivesse em menopausa. Então, você tem 20 anos, você tem 30 anos, você tem 38 anos e o seu corpo está vivendo como lá na menopausa. Onde, quando chegar a menopausa, a gente não precisa ter medo. A gente precisou repor hormônio, a gente vai fazer reposição hormonal, a gente vai cuidar dessa parte para que continue, né, tendo libido, para que não fique com ressecamento vaginal, nada disso. Só que agora, você fazendo uso da pílula, você colocando DIU, de hormônio, né, não de cobre, você tá assim, você fica muito estressada. Vocês sabiam que tem uma pesquisa nos Estados Unidos que mostra que mulheres jovens, jovens que tomam algum tipo de anticoncepcional, um aumento nos casos de depressão? Sabe por quê? Não tem mudança hormonal. Veja, você em plena puberdade, você em plena ali 2 anos após a menarca, precisando viver aquela explosão hormonal, precisando deixar as espinhas saírem, precisando deixar o seu corpo desenvolver, você bloqueou tudo. Aquilo causa uma tristeza no corpo, o corpo para de oscilar, entendeu? Isso atrapalha a sua ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade também está ligada com tristeza, com irritabilidade. Entende? A bomba que isso é pro todo do nosso organismo, tá? Então, não é só não ter vontade de ter relação. Isso já prejudica a primeira coisa, o matrimônio, né? Porque aí o marido vai ficar o mês inteiro emburrado, ele vai achar que você não o ama, vocês quase nunca vão ter relação. Quando tiver vai ser ruim. Então, isso de cara já afeta o teu relacionamento. Ah, Nayara, não, meu marido não liga não. Liga sim. Se você um dia perguntar pra ele se ele gosta do jeito que tá, ele vai falar que não. Aí, ó, já é um motivo pra você falar pra ele, meu bem, descobri por que eu tô assim. É a culpa do anticoncepcional. Vamos fazer um teste? Vou parar, vou começar o método e a gente vê se melhora, né? Talvez teu marido vai, nossa, ele vai amar, né? Eu tenho muitas alunas tem alguma aluna aí que, não sei, eu não pedi para minhas alunas virem, tá, gente? Pode ser que eu pergunte e não tenha ninguém. Mas algumas já falaram, né? Essa aula não é uma aula para alunas, é uma aula para seguidoras, sobretudo as novas, né? Mas se tiver alguém aí que já tenha testemunhado isso na vida, Nayara, eu tomava pílula, quando eu parei minha libido voltou, eu senti desejo, eu senti vontade, isso mudou completamente o meu jeito de ser com meu esposo, a minha relação, etc e tal. Se tiver alguém, compartilha com a gente no chat, tá? Então, ia falar sobre a falta da libido, falei, quero que você entenda isso,
fique atenta a isso e saiba que você não precisa viver assim, tá? Você, eu não posso fazer assim que aparece essa mãozinha, gente. Não quero que você, não, é assim mesmo, não. Existe mudança, tá? Basta você parar que você vai notar a volta da libido, você vai sentir no período fértil, você vai sentir desejo, você vai sentir vontade, tudo isso, ok? Vamos lá. Falta da libido e abortos ocultos. Vou falar sobre o DIU, gente, calma aí. Vou falar agora dentro dos abortos ocultos, tá? Então, veja bem, calma aí que é um parêntese grandão, tá? Vamos lá. Abortos ocultos. Para explicar para vocês, preste atenção. Para explicar para vocês por que o anticoncepcional pode causar abortos ocultos, eu preciso explicar as 3 maneiras como ele age. Lembra que eu falei? Você toma uma medicação e como será que ele age? Magicamente, como será que ele age? Bora lá. O contraceptivo hormonal, e aqui, gente, quando eu falo, preste atenção, quando eu falo assim, contraceptivo hormonal, pode ser pílula, pode ser injetável, pode ser anel vaginal, pode ser DIU, Mirena ou qualquer outro hormonal, tá? Exceto o de cobre com prata ou só cobre. Hormonal. Todos agem de maneira muito semelhante, muito parecida, não exatamente igual, mas muito parecida. Então, veja bem, qual é o mecanismo que eles usam para que você magicamente mantenha relações e não engravide? Então, vamos lá. Eles têm 3 mecanismos de ação. 3 maneiras de agir. Primeiro, ele tenta espessar o muco cervical. Deixar o teu muco fértil, aquele que você tinha lá na juventude, lembra que em alguns momentos do ciclo parecia que você tinha feito xixi ou que estava com corrimento? Então, é o seu muco fértil, né? Ele tenta espessar esse muco para que, uma vez espesso, os espermatozoides não consigam nadar e não consigam adentrar na tua vulva, para que não haja possibilidade dele entrar lá e fecundar o óvulo, tá? Esse é o primeiro mecanismo de ação do anticoncepcional. Só que lembra da história que eu falei para vocês? Para as pílulas, os comprimidos ficarem acessíveis ao nosso... ficarem bem aceitos pelo nosso corpo, foi necessário mexer nas doses hormonais para que o nosso corpo aceitasse bem. Então, mexendo nessas doses, esse primeiro mecanismo, ele ficou um pouco falho, né? Então, a pílula começou a ficar falha, porque nem sempre espessava. Às vezes, as chances de gravidezes ainda eram grandes, né? Os erros, as falhas. Segundo mecanismo de ação, impedir a ovulação. Quando eu impeço uma ovulação, óbvio que aquela mulher não vai engravidar, porque não tem óvulo para ser liberado ali, tá? Esse seria, né, o melhor para a indústria, porque aí ia impedir a ovulação, tá? O corpo da mulher não ia ovular, não ia liberar óvulo, e aí ela não ia engravidar, ok, maravilhoso. Só que esse mecanismo, se eu tomo uma medicação que impede a minha ovulação 100%, gente, acabou o estrogênio na vida da mulher. Vocês iam cair todas em depressão, entendeu? Porque aí, para impedir completamente a ovulação, isso compromete muito os nossos hormônios. Ficava uma coisa inacessível, ok? Então, precisou diminuir a dose e esse segundo mecanismo também ficou falho. Então, esse mecanismo estava ali muito suscetível à falha, tanto que a gente vê muitas mulheres com DIU, até partilhei essa semana, que acabam engravidando. Se ela engravidou, é porque o corpo dela ovulou, liberou óvulo, ok? E o terceiro mecanismo é o menos falho. É o que garante assim, se um falhar, se o segundo falhar, o terceiro não pode falhar. Ainda temos falhas? Temos, mas poucas, né? O terceiro mecanismo ele age impedindo a formação do endométrio, tá? O que é um endométrio? É aquela parede uterina que é formada por sangue, onde o embrião se desenvolve. Se eu deixo a minha parede uterina fina e mal desenvolvida, naturalmente aquele embrião não vai ter um lugar para implantar e ele vai morrer. E é isso que chamamos de abortos ocultos, ok? Temos o útero,
Temos o endométrio, que é o sangue que vai descer na menstruação se você não engravidar. E os contraceptivos artificiais fazem isso. Fazem com que esse endométrio fique bem fininho, para que, se houver uma concepção, se a mulher engravidar ali, esse óvulo e espermatozoide se encontrarem, formar um embrião, quando esse embrião procurar o endométrio para se fixar e ali se desenvolver, conseguir oxigênio suficiente para a primeira semana de vida, esse endométrio vai estar fino, vai estar doentinho e aquele embrião simplesmente vai morrer e a gente não vai perceber porque ele ainda é muito pequenininho. Quando isso acontece, podemos dizer que aconteceu um aborto oculto, ou seja, aquele embrião existiu e ali já entendemos, a igreja, eu não, né? A igreja já reconhece que há uma vida, porque quando há encontro de espermatozoide e óvulo, já temos um ser humano. A igreja reconhece que ali é o primeiro estágio do ser humano, né? Já há uma vida, é ali que Deus colocou a alma, é ali que acontece o milagre da vida, no encontro de espermatozoide e óvulo, né? Na fecundação. Ali nós já temos as nossas características genéticas, tá bom? Então ali já tem vida, ou seja, se eu perco esse embrião, eu cometi um aborto oculto, né? A Dani colocou ali, Daniele, o meu endométrio está fininho. Isso mesmo, Daniele, muito provavelmente ou pelo uso do DIU ou pelo uso da pílula, né? Ou pela idade. Ah, Nayara, posso ficar então com o meu endométrio fininho? Ué, se tá, vai fazer o quê? Né? Rezar para melhorar, fazer suplementação, etc e tal. Mas se ele tá fininho, você entende que se por acaso você tiver relação dentro do período fértil e engravidar, dificilmente você vai conseguir levar essa gestação adiante. Bom, se isso acontece de maneira natural, e isso pode acontecer comigo e com você em vários momentos da nossa vida, sobretudo se a gente não evita, né, se a gente é aberto à vida, isso vai acontecer, mas não foi causado por nós, né? Não é pecado, foi um aborto natural, assim como podem acontecer os abortos espontâneos até a 12ª semana de gestação. Isso é natural, gente. Nem eu nem você podemos impedir. Mas uma vez que eu tomo uma medicação que me causa isso, aí eu assumo essa responsabilidade. Aí aquele aborto não foi natural, ele foi induzido por mim, pelo remédio que eu tomo. Vamos lá, o DIU, Nayara, fala aí sobre, afinal, gente, temos que falar sobre DIU. É o queridinho dos tempos atuais, né? O queridinho dos médicos, da indústria aí, farmacêutica, que coloca sei lá o que, não é? Todo mundo tá colocando o DIU. Qual é a diferença? Qual o problema do DIU? Gente, o DIU, existem dois tipos de DIU, né? O hormonal e o de metal, né? Digamos assim, ou de cobre com prata. Os dois funcionam de maneiras diferentes, tá? O DIU Mirena, que é o hormonal, ele funciona igual, mesma coisa que eu falei aqui da pílula, tá? Só que ele é local, então ele primeiro age no seu útero, mas também os hormônios vão cair na corrente sanguínea, tá? Então ele vai trabalhar de maneira muito semelhante a tudo isso daqui. Ele é um pouquinho mais leve, tá? Os efeitos são mais leves, por exemplo, do que da injeção. Injeção ali na veia, na corrente sanguínea na hora, uma bomba hormonal horrível, né? O anticoncepcional você toma ali 1 por dia, é oral e tal, também cai na corrente sanguínea muito rápido. O DIU, ele tá dentro do útero, então ele solta primeiro ali, depois que vai cair na corrente sanguínea, mas tem esses mesmos efeitos. Agora, o de cobre ou prata, ou os dois juntos, ele só age impedindo a anidação, que é esse processo de fecundação, ou seja, ele inflama o teu útero. Por quê? Por que é de cobre ou prata? Porque é um metal que está dentro de você. Esse metal, quando a gente coloca esse metal dentro do nosso útero, o nosso corpo, ele rejeita, porque é um metal dentro de um ambiente que não é para ter metal, para ter o endométrio ou um bebezinho, não é para ter um ferro lá dentro, né? Não é para ter um corpo estranho. Então o nosso útero rejeita. E o metal, ele inflama toda a tua parede do útero. Como essa parede vai ficando inflamada, a longo prazo, você não consegue engravidar. Por quê? Porque o embrião não vai conseguir implantar.
Deu para entender? Então, os GIOs de metal, eles só funcionam assim. Ah, Mayara, mas por que é pecado, né? Por que é pecado usar DIU? Gente, veja bem, vocês não entenderam. Primeiro é pecado porque o casamento é próprio para gerar vida. Então, todo matrimônio, todo ato conjugal precisa estar aberto à vida. Naturalmente falando. Eu sei, gente, que olha só, peraí, eu não vou me perder no assunto, não. Eu sei que tem mó galera rezando a live com o Frei Gilson. Louvado seja Deus. Amo o Frei, amo as lives do Frei, mas veja bem, se você está acordando, presta atenção antes de desconectar aí, galera do Frei, presta atenção. Se você está acordando 3:30 da manhã, 4 horas da manhã para rezar, mas você está em pecado grave, porque ainda toma pílula, faz coito interrompido, usa camisinha ou não tem relação com seu marido, não está adiantando. Você precisa, antes de tudo, tomar vergonha na sua cara e sair do pecado grave. Gente, nem todo sacrifício é agradável ao Senhor. Entendeu? Então, o que é mais importante na sua vida? Fazer um sacrifício e ficar em pecado mortal ou sair do pecado mortal? Sair do pecado mortal. Entendeu? Porque vocês, sabe? Então, veja bem, quem tá aqui vai sair para dormir, para estar na live às 3 da manhã, pode ir. Com a consciência livre de que você não está em pecado grave, você está aberto à vida, você está fazendo o método, você está tendo relação com seu marido. Normalmente. Você está cumprindo o mínimo para o seu matrimônio. Agora, minha querida, você está se enganando, está fazendo coito interrompido, está evitando o seu marido, está usando preservativo, está tirando na hora que é o coito, está usando pílula, está com dia, está acordando 3:30 da manhã, não está adiantando nada. Não está adiantando nada. Tá? Se apruma. Eu sei que eu tô lá para me fortalecer, para conseguir tirar. Ótimo, mas tirar não é fortalecer, não. Não joga culpa no espiritual, não. É uma decisão sua. Você precisa tomar essa decisão. Para tomar essa decisão, você precisa ficar aqui, né? Camisinha também? Camisinha também é pecado. Gente, presta atenção. Tudo que evita filho de maneira antinatural é pecado grave, porque o matrimônio ele precisa ser unitivo e procriativo. Esses são os dois princípios da vida conjugal e vocês cansaram de ouvir o Frei Gilson falando e dando palestra sobre isso. Tenho vários vídeos dele explicando. Casamento precisa estar aberto à vida. Então, DIU, camisinha, todos os contraceptivos artificiais, coito interrompido, ejacular fora, tudo isso, gente, é pecado grave. Vai contra o mandamento do Senhor, vai contra o teu primeiro chamado. Se você é casada, a primeira coisa que você precisa dar conta, e a primeira coisa que você vai prestar conta com Deus é sobre o seu matrimônio, depois sobre os seus filhos. Não é que horas que você acordou para rezar e quantos joelhos você dobrou, não. Isso vai vir depois. Mas primeiro você precisa... Gente, isso é gravíssimo. Vocês ficam se iludindo, né? Fazendo altos sacrifícios que não são agradáveis ao Senhor. Só serão agradáveis ao Senhor se você estiver em estado de graça. Foi lá, confessou, tomou uma decisão, parou de usar pílula, parou de coito interrompido, parou de tudo isso. Aí sim, Senhor, agora eu posso fazer o meu sacrifício. Porque o sacrifício, sabe qual é o maior sacrifício? É você parar de fazer esse tanto de coisa errada. Acordar 3:30 da manhã é mole, né? Me desculpa, eu sei que não é fácil. Mas diante dessa decisão é fácil. Diante de se abrir a vida e lidar todo dia com a possibilidade de aceitar um filho que Deus quer enviar para você, é fácil. Tá? Eu sei que é. Porque, olha, veja bem, eu vivi os meus primeiros anos de casada precisando entregar isso para Deus. Porque também não foi fácil para mim. Não foi fácil para mim me abrir a vida, me abrir a vontade de Deus, tomar vergonha na minha cara e parar de fazer besteira. Não foi, né? Nós casamos, eu engravidei logo na minha lua de mel, né? Porque eu e meu esposo vivemos a castidade desde o nosso namoro. E 9 meses depois do meu casamento, nasceu a minha primeira filha. E eu
Estava tentando aprender o método lá no ano de 2014, há 11 anos atrás. Estava tentando, só que não tinha rede social, não tinha uma Nayara aqui para me ensinar as coisas, né? Não existia Hotmart, não na minha vida, né? Para eu ter um curso ali para eu abrir e assistir. Vocês acham que foi fácil? Não. Fácil era eu ir à missa aos domingos, né? Fácil era rezar o terço. Difícil era conseguir fazer o método natural. Difícil era conseguir estar amamentando uma neném com 2, 3 meses e com medo de engravidar de novo. Isso era difícil. Mas nós precisamos, eu e meu esposo, que é não, Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui. Isso é o matrimônio. Eu preciso me adequar a essa realidade. Eu preciso abrir o meu coração. A gente precisa ter coragem de ter relação sem usar nada e seguir para confiar no Senhor, porque precisamos viver contra o mundo, contra a corrente, contra a maré. Precisamos seguir o Evangelho, precisamos passar pela porta estreita, precisamos ir no caminho de Jesus Cristo, e esse caminho não é fácil. Não é fácil para ninguém. Não foi fácil para mim, né? Lá atrás não foi fácil para mim. Lá atrás não foi fácil para mim quando eu precisei, na minha juventude, tomar uma decisão, né? Ou vocês acham que, né, a minha vida até poderia ter sido, né, uma vida reta? Poderia, mas não foi, né? Eu não vivi uma vida reta desde a minha juventude até aqui, infelizmente. Não tive essa formação, né? Não fui ensinada, não fui evangelizada, não tinha esse conhecimento. Então, quando eu fiz o meu primeiro retiro, aos meus 18 para 19 anos, eu aprendi que ter relação sexual fora do casamento era pecado. Eu entendi o que a igreja esperava do matrimônio e eu decidi viver uma vida nova. Eu decidi largar tudo de errado que eu fazia. Foi fácil? Não. Foi difícil pra caramba, né? Foi difícil largar as baladas, a bebedeira, o namorado, a vida que eu levava, as roupas que eu vestia, as minhas amizades. Foi muito dolorido largar isso tudo. Foi muito difícil para uma jovem tomar uma decisão tão radical. Mas eu tomei. Por quê? Porque a graça de Deus agiu em mim. É só isso, gente. Porque eu não tinha força nenhuma. Mas eu tinha uma vontade. E eu pedi isso a Deus. Senhor, eu quero te seguir. Senhor, eu quero viver só pra ti. Era só isso que eu tinha. Não pense que eu era forte, não. E você é fraca. Não. Eu era fraca igual você é. Né? Eu era levada pelos desejos carnais igual você é. Eu tinha medo também de engravidar do meu namorado se eu largasse a pílula. Tinha, mas eu larguei. Eu larguei e dia após dia eu fui contando com a graça de Deus. Dia após dia eu falava, vai Senhor, me ajuda a tomar essa decisão, me ajuda a sair do ambiente que eu vivo, me ajuda a escolher outras coisas, a escolher outras pessoas, me ajuda a ir para a igreja hoje, me ajuda a ir para o retiro de carnaval. Dia após dia eu pedia isso para o Senhor, né? E dia após dia eu fui vencendo, fruto da graça de Deus. Então eu digo uma coisa para vocês, né? Você não precisa ficar esperando um momento para você largar o pecado, você precisa largar agora. Agora é a hora de você largar. É tomar vergonha na cara, porque somos todas adultas, e largar. E falar, Senhor, eu escolho isso e eu vou fazer. Ajudai-me. Né? Derrama sobre mim uma porção redobrada da sua graça. Ah, vocês querem saber quantos filhos eu tenho? Bom, vamos lá, gente. Vou contar um pedacinho da minha história aqui, dá tempo, né? Tá, ó. Eu tenho 3 filhos e 4 gestações, tá? Eu tenho a Maria Clara, de 10 anos, eu tenho o Davi, de 7, e eu tenho o Tomás, de 3, e no meio do ano passado eu perdi um bebezinho com 8 semanas, em julho para agosto do ano passado, tá? Então, veja, a Maria Clara tem 10 anos, ela nasceu logo quando eu casei. Depois que ela nasceu, eu estava aprendendo o método, tá? Daquela fórmula antiquada que eu falei para vocês. Eu ia para outra cidade para poder aprender o método. E ali, veja, gente, eu era, na minha paróquia, eu era de uma comunidade, né? De uma nova comunidade, eu e meu esposo, nos conhecemos lá. Nós éramos dessa nova comunidade.
Ninguém, nem na paróquia, nem na nova comunidade, nem nas minhas amigas fazia o método Billings. Eu ouvi da minha cunhada, que morava lá em Cachoeira Paulista, o que era o método. Ela pegou a planilha dela, me mostrou, me falou ali de boca como que ela fazia com o esposo e tal. E aí eu falei, nossa, que legal, preciso encontrar alguém. Só que aqui no Rio, perto de onde eu morava, eu não encontrei ninguém. Sabe o que as pessoas faziam? Não sei, não tive coragem de perguntar, mas para todo mundo que eu perguntava, ninguém sabia. E aí eu falei, bom, preciso aprender isso, né? Porque eu preciso aprender para mim, porque eu não vou mais pecar. E eu preciso aprender para ensinar esse povo, porque esse povo só pode estar em pecado. Porque eu não via ninguém cheio de filho e todo mundo era casado. E as mulheres faziam o quê? Não sei, não quero cometer pecado aqui de julgar ninguém. Mas ninguém sabia fazer o método. E aí, gente, vocês acham que foi fácil? Eu com um bebê no colo, com 24 anos, fui uma super jovem, tenho 34 hoje, com 24 anos, terminando a faculdade, meu marido trabalhando, a neném nasceu, eu saí do meu emprego para poder terminar a faculdade e ficar com ela. E a cada mês eu imaginava que eu poderia ficar grávida. Vocês acham que isso foi fácil? Que pra mim foi mais fácil? Não, foi tão difícil quanto tá sendo pra você. Eu rezava todo dia e pedia, Senhor, me ajuda a aprender, Senhor, me ajuda a fazer, né? E de vez em quando eu e meu marido a gente cometia pecado e ia lá começava, não, Senhor, não posso mais fazer coisa interrompida, pelo amor de Deus, me ajuda e vambora, vamos aprender, vamos lá viajar para encontrar aquela moça que vai ensinar pra gente. Comprei o livro, estudei, depois mais pra frente eu fiz o curso e eu ainda sofri exatamente o que vocês sofrem. Todo mundo falava, ai, daqui a pouco você vai engravidar de novo, porque esse método aí não vai dar certo. Gente, todo mundo me falava isso, né? E eu ficava, Senhor Jesus, me ajuda, eu vou conseguir, né? Eu vou mostrar para todo mundo que eu vou conseguir. E aí, quando eu ainda estava, aí eu já tinha aprendido o método, no primeiro ano consegui aprender meio que sozinha e tal, não sei o que, fui fazendo, eu e meu esposo íamos tentando, a cada mês que a menstruação descia, agradecia a Deus, ai, consegui, Senhor, mais um mês, deu certo, aleluia. Quando a minha filhinha fez 2 anos, eu já estava grávida. Ainda não sabia, descobri ali logo depois, e aí eu engravidei do Davi. Ela tinha acabado de fazer a festinha dela, de 2 aninhos, o bolinho em casa mesmo, né? E logo na semana seguinte, algo assim, eu fiz o exame, ou seja, eu já estava grávida quando ela tinha 2 anos, e aí eu estava grávida do Davi. Bom, eu consegui passar por 2 anos. Desse jeito que eu falei pra vocês, sem muita instrução, né? E aí, quando eu engravidei do Davi, né, foi um momento super delicado da nossa vida, porque o meu esposo tinha perdido o trabalho, a gente estava sem dinheiro, a gente precisou se mudar para o apartamento da minha sogra, ela não morava nele, tá? Mas porque a gente estava sem dinheiro para pagar o aluguel, e aí eu estava grávida, e aí eu estava sem trabalhar, gente, e aí eu já me imaginei com 10 filhos em 10 anos. Né? Porque eu falei, não, agora eu não vou conseguir. E aí só vinha as más línguas, tá grávida, sabia que você ia engravidar, esse método não funciona. As pessoas só falavam isso, gente. Sabe o que eu fiz? Rezei. Eu rezei aquela gravidez inteira. Eu nunca estive tão próxima de Deus na minha vida enquanto eu estive naquela gestação inteira. Porque foi uma gestação de sofrimento, foi uma gestação de dificuldade, tanto material, né, financeira, quanto de maturidade. Ainda não tinha essa maturidade, eu nunca tinha ouvido falar em abertura à vida, então eu ainda tinha uma mentalidade contraceptiva ali enraizada em mim, entendeu? Era aquela coisa de espaçar, de evitar mesmo, de não querer ter outro filho agora, e eu tava grávida, né? Só que óbvio que assim que eu fiz o teste, descobri que tava... Eu nem fiz o teste, tá, gente? Eu esperei a menstruação descer, não desceu. Deus me deu uma palavra na Bíblia e ali naquela palavra eu vi que eu estava grávida, porque era uma palavra que falava sobre nascimento. E aí por isso que o nome do meu filho é Davi, porque o título da palavra é um novo Davi. Tô resumindo, tá, gente? E ali eu já nem fiz teste mesmo. Eu já tinha certeza que eu estava grávida. Depois daquela palavra eu só sabia que eu estava grávida, né? Então ali, gente, eu rezei a gravidez inteira. E a minha oração, né, entre tristeza, medo, imaturidade, medo de engravidar assim que ele nascesse, eu olhava para o Senhor, né, eu contemplava e falava, Senhor, se eu engravidar, quem já me ouviu falando sobre isso vai saber que eu nem minto, porque eu falo a mesma coisa, porque era essa a minha oração. Se eu engravidar 10 vezes,
10 vezes eu vou voltar a fazer o método, porque eu confio em Ti, Senhor. Porque essa é a única opção que eu tenho de conseguir espaçar uma gestação. É através do método natural. Nunca passou pela minha cabeça, gente, de usar outra coisa. Nunca! Porque aquilo ali fazia parte do meu chamado, da minha história de conversão, da visão que eu tinha sobre o matrimônio. E aí o Davi nasceu. E nesse inteirinho eu fiz o curso para instrutora, né, do método. E aí eu fui me aperfeiçoar no estudo. Mas mesmo assim, quando aquele bebê nasceu, adivinha do que eu tinha medo? De engravidar do terceiro filho com 2 bebês, porque tinha uma bebê de 2 anos e 9 meses, que para mãe de primeira viagem, hoje para mim uma criança de 2 anos e 9 meses já é quase uma criança grande, não é mais um bebê, mas como eu era mãe de primeira viagem, para mim ela era um bebê ainda, eu usava fralda, não usava mais fralda, mas tudo bem, era um bebê que ainda não dormia bem, etc. E aí eu ganhei outro bebê, né? E aí ficaram quase 2 bebês ao mesmo tempo ali, com uma diferença de idade, mas para mim ainda muito pouco, como eu falei, ainda muito jovem, muito imatura. E eu rezava, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, eu vou conseguir, né? E ali, após o nascimento do Davi, eu de fato consegui aprender o método. Digamos que eu ganhei uma segurança tão grande que eu quase fiquei soberba. Eu consegui, depois que ele parou, ele demorou para mamar, né? Eu dei 2 anos e meio, 2 anos e 3 meses de mamar pro Davi, porque ele ficou internado e tal, etc. Então, precisei reforçar a amamentação. Mas depois, ali, de 1 ano dele, eu já estava bem no método. Eu já consegui identificar o início do meu ciclo, o início do meu período fértil final. E aí, quando chegava no meu período fértil, eu lembro que eu falava assim, ai, graças a Deus, identifiquei meu período fértil, identifiquei o ápice, não estou grávida. E aí, liberava meu marido, né? Falava, olha, agora tá liberado total, não sei o que, até a menstruação descer. Aí, eu agradecia a Deus, né? Sempre agradecia, Senhor, obrigado por eu ter conseguido, ter chegado até aqui e tal, tá. E aí, o combinado ali entre eu e meu esposo era que a gente, pelo menos, tivesse fora da casa da minha sogra para poder engravidar novamente, né? Porque apesar dela não morar com a gente estava debaixo do teto dela e não estávamos conseguindo nos sustentar, né? Ou seja, o nosso motivo grave para espaçar era financeiro mesmo, né? A gente precisava sair dali debaixo daquele teto que não era nosso para conseguir ter outro filho, né? Vamos encher a casa de filho, mas a gente nem se sustenta, não, sabe? Não convinha, né? E aí eu fiquei espaçando. Aí o Senhor começou a me incomodar. Aí eu falei, ai não, quando que eu vou engravidar? Se agora eu já sei espaçar, se agora eu já conheço tudo, só vou engravidar quando eu quiser. E nananã. E aí a nossa situação financeira demorou um bocado para melhorar, um bocado mesmo. E quando o Davi fez 3 anos, eu comecei a desejar engravidar. Já estava aquele desejo no meu coração, eu achava que já era hora. Espaçar já estava me incomodando, ter que ficar aquele momento todo, mas ainda não era o tempo do meu marido, né? Eu falava com ele e tal, e ainda ele não estava pronto, né? Porque a nossa situação financeira ainda não estava boa, porque a gente ainda não tinha se mudado e tudo mais. E aí, um belo dia, numa missa, eu nunca vou me esquecer desse dia, gente, eu vou contar pra vocês, tá? Vou contar. É uma coisa muito pessoal. Aí, um belo dia, eu sou consagrada não foi Nossa Senhora das Graças. Tem o dia da Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro, a gente foi na missa de meio-dia. E aí o padre falava que aquela missa de meio-dia era uma promessa da Imaculada Conceição, que os fiéis que participassem daquela missa de meio-dia iam receber o que estavam pedindo. Aí eu falei, tá bom, Senhor, se for da tua vontade, que eu possa engravidar. Toca o coração do meu esposo para que ele queira ter relação no período fértil, porque eu já sei que é hora de ter outro filho, mas eu não quero ficar pedindo isso para ele, né? Para não causar um incômodo e tal. Quero que o Senhor toque o coração dele. Eu pedi isso no pedido da missa de meio-dia. E naquele mesmo dia, eu estava no período fértil. E naquele mesmo dia, meu esposo comprou um vinho. E naquele mesmo dia, eu engravidei do Tomás.
né? Que é o meu terceiro filho, que hoje tem 3 anos. E aí, um mês depois, sei lá, eu descobri que eu tava grávida. Eu até demorei para conectar as coisas, lembrar que foi aquela promessa. E aí engravidei do Tomás, que é o meu terceiro filho. E pronto, né? E recebi esse milagre, essa bênção, essa conceição de Nossa Senhora. Eu pedi o que Deus verdadeiramente queria, né? Foi algo assim... Eu demorei, tá, gente, pra conectar. Parece coisa de Deus, né? Eu esqueci que eu tinha pedido aquilo, sabe? Foi um pedido assim, daquele momento espiritual, naquela missa. E eu saí dali, sabe? Esqueci. Só fui descobrir que eu tava grávida depois. Então, assim, eu demorei muito pra lembrar que foi. Acho que Deus permitiu, né, que eu ficasse ali naquela secura espiritual. Quando eu conectei tudo, que eu fiz a data do parto e a data possível da concepção, eu vi que foi verdadeiramente um milagre, né? E aí, depois do Tomás, que é o meu terceiro filho, a gente passou por 2 anos, tá? A gente passou por 2 anos e depois eu demorei mais de 7 meses para conseguir engravidar, né? Então, eu tinha engravidado de primeiro nos meus 3 filhos, entende? E depois do Tomás eu fiquei 7 meses tentando, aberta a vida, e não consegui engravidar. Quando engravidamos, fiquei 8 semanas grávidas, né? 2 meses, e nós perdemos o bebê, né? E aí, desde então, seguimos, né, abertos à vida, esperando o nosso 5º filho, o nosso 5º bebezinho, mas ainda não veio, né? Então, essa é a minha história com os meus filhos, né? Veja assim, é bonito a gente contar, é bom a gente ouvir a história do outro, né? Façam a história de vocês, criem a história de vocês. E como criar uma história boa, bonita, de ser contada daqui a alguns anos. Veja, minha história não era bonita na época que ela estava acontecendo, ela era dolorida, ela era uma história de lágrimas. Hoje é uma história bonita. Como que você faz isso na sua vida? Confia, entrega, oferta, né? Vai sangrar, vai doer, entendeu? A lágrima vai descer, mas lá na frente vai ficar bonito. Só que não existe um caminho sem sacrifício. Tá na quaresma? Tá no tempo de sacrifício? Faça o sacrifício. Que sacrifício maior do que ter coragem de entregar a própria fertilidade para Deus? Hoje, para mim, isso não é mais sacrifício. Entende? Olha como Deus transforma. Mas é para você. E se Deus está te chamando a isso, é esse sacrifício que Ele quer de você nessa quaresma, né? Esse é. Como ser aberta à vida se na sua gestação é complicada? Mesma coisa. Gente, toda gestação é complicada. Toda gestação é difícil. Talvez a sua seja mais, talvez você tenha alguma doença, tá? Oferta. A confiança e a oferta é a mesma, independente do tamanho da cruz. Se você precisa espaçar igual eu precisei, espace. Por aquele tempo necessário para a sua família. Nayara, eu fico doente a minha gravidez inteira. Quanto tempo você precisa para espaçar? Espaço, tá? Gente, vamos caminhando para o final. Deixa eu finalizar só aqui alguns assuntos, tá? Fala sobre laqueadura, fala sobre endometriose. Alguma aluna sua tem endometriose? Tem. Tenho alunas com endometriose, com SOP, com adenomiose. É possível fazer? Se vocês conseguirem ficar sem um anticoncepcional, sim. É possível fazer, sim, tá? Fala sobre laqueadura. Laqueadura é pecado porque é automutilação. Você está mutilando o seu próprio corpo. Você está negando totalmente a sua fertilidade para Deus. Você está rompendo os princípios da vida matrimonial. Você está desconectando o unitivo do procriativo. Você está pegando e falando assim, Senhor, olha, chega de graça, tá? Não quero mais as suas graças, não quero receber nenhum dom, não quero receber nenhum filho. O meu casamento é para mim, é para o meu bem. Eu não quero, Senhor, nada que tu queres para mim. Gente, quando vocês fazem laqueadura, é isso. É porque a gente está inserido num mundo tão natalista, tão contraceptivo, que a gente não consegue enxergar isso. Gente, entra uma coisa só na cabeça de vocês.
Deus criou o homem e a mulher para que juntos pudessem gerar filhos para Deus, para que fossem co-criadores com Deus. Sabe a grandeza que há nisso? Não sabe, senão não faria essa pergunta. Veja bem, Deus é o Criador, onipotente, todo-poderoso, grande e que quer coisas boas para nós, correto? Deus nos chama a participar da criação dele, entregando o nosso útero, o nosso corpo, o nosso matrimônio para gerar vida para Deus. Então, aquela vida que eu carrego no meu ventre não é uma criança chata, melequenta, que te perturba o dia inteiro e que vai te dar gasto. Não. Aquela criança que está ali em meu seio é um filho de Deus, no qual nosso Senhor Jesus Cristo deu a vida por causa dele, no qual Deus entregou o seu Filho único, unigênito, para morrer na cruz e sofrer tudo aquilo que ele sofreu por aquela vida que Deus está ali nos confiando para que depois possa habitar o céu. Quando você quer negar os filhos de qualquer jeito, quando você quer laquear, quando você quer negar, você está pensando na sua vida, na sua carne, somente no seu corpo, somente em você. Ai, Nayara, eu tenho muita cesárea, é muito sacrifício, ai, ter filho é muito caro, é muito difícil, é tudo isso, mas a gente não para nisso. Eu sei, é tudo isso para mim também, eu também tive cesárea, meu segundo filho foi cesárea. Tudo isso é difícil, eu não estou negando. Só que a gente não para por ser difícil. A gente vai além por ser difícil, porque a gente entende o valor que há numa vida. Não existe uma vida humana que foi criada por nós. O ser humano foi criado por Deus, imagem e semelhança do Criador. Então, se eu consigo contemplar isso nascendo no seio da minha família, eu nunca mais vou pensar em laqueadura, vasectomia, etc. Outra coisa, daqui a pouco a gente está infértil. Olha quanto tempo estou sem engravidar. Antigamente engravidava no cheiro, agora daqui a pouco você está com 40, 42 anos, pode engravidar nunca mais. Entendeu? E agora que você pode entregar um pouco do seu corpo para Deus, se sacrificar um pouco pelo Senhor, você não quer. Mas acordar 3 horas da manhã para mandar zap para todo mundo, olha, estou aqui fazendo o meu sacrifício, você quer. Mas aquele sacrifício escondido, aquele que, olha, no Tomás o Frei já rezava. E o Tomás sempre fazia cocô de madrugada na hora do rosário. Foi o tempo que eu mais rezei o rosário. Aí eu falo, um dia que ele não acordava, eu falei, Senhor, olha, uma mãe de muitos bebês e de muitos bebês pequenos, ela faz sacrifício todo dia. Porque aquele levantar para trocar um neném cagado 3 horas da manhã, aquele levantar para amamentar 2, 6, 7, quando tá com febre, ficar a noite acordado, quer sacrifício maior? Só que vocês preferem fazer como? Ficar irritada com a criança, falar que filho dá trabalho e que eu não quero mais, porque é muito sacrifício. Você pode pegar esse sacrifício que você faz pelo seu filho, fazer de bom grado, de bom coração e ofertar para Deus, assim como o rosário que a gente reza de madrugada. Entendeu? Aí que está o segredo. É a cruz que Deus quer te dar, é o sacrifício que Deus está te pedindo, não que você escolhe, tá? Gente, vamos lá? É isso, tá? Agora teremos o sorteio. Não quero passar das 10, né? Já passou. Para fazer o sorteio, porque pode vir, amor, porque a galera tá aí esperando sorteio, né? O sorteio do Pix no valor de R$150. Vamos lá, gente, tem 41, não adianta mais? Adianta, ué. Ai, gente, não dá pra responder, são muitos comentários, eu não consigo responder vocês, eu foco no que eu tenho que falar. Se por acaso eu conseguir ler alguma coisa aqui, eu até respondo, tá? Mas não é uma live de perguntas e respostas em que eu vou conseguir responder todo mundo. É uma sequência de lives em que eu preparo o conteúdo e solto pra vocês aqui. E quando vai dando, a gente vai conversando, tá? Pode vir. Mas nós teremos amanhã e depois de amanhã. E depois eu vou abrir uma caixinha lá pra vocês perguntarem o que quiser, tá? Sorteio, gente, ó, tô aqui com o nome de vocês, todo mundo que vai participar. E aí tem um aplicativo aqui que vai gerar um número.
Fala que vai abrir o grupo pra partilhar. Ah, tá. Gente, ó, vamos lá. Tirem... Ah, foi daqui? Tá, depois eu dou o aviso. Fecha isso aqui. Tem um anúncio bem aqui. Ó, gente, vou apertar aqui no sortear. E aí, vamos ver que número vai dar. Número... E agora 29. Ah, 29. 29, número 29. Isabel Domingos. Isabel Domingos. Isabel Domingos, se você estiver presente aqui na live, vamos dar aí uns 5 segundos. Aí você escreve aqui, sou eu, sou eu, sou eu. Vai aparecer o seu nome também, tá? Lembrando que tem que estar ao vivo na live, tá? Então vou esperar um minutinho. Nayara, você não falou sobre o coito interrompido. Mesmo pecado, minha querida, tá? Mesma coisa que preservativo. Pecado mortal, pecado grave, porque você está evitando o filho de uma maneira antinatural, tá? Tá lá igual Onã, no Antigo Testamento, fala que o Senhor se desagradou de Onã porque ele jogava o sêmen à terra, né? A relação sexual precisa ser inteira. Não está, amor. Sortear de novo. Gente, não está. Sortear novamente. Vamos ver em que número que vai parar. Não está mesmo. 11, número 11. Dá um tiro comigo. Eugênia Alves. Foi qual? Eugênia Alves. Aqui. Eugênia Alves, tá aí? Ah, vamos lá, a menina que falou, não desdenhei não, minha querida, você tá enganada. A cesariana, você precisa espaçar por 2 anos, tá bom? Você espaça por 2 anos, depois seu corpo tá pronto para ter uma cesariana. Você vai lá no meu perfil e eu fiz uma live com a Andréia, mãe de 11. Ela teve 10 cesarianas. Você procura lá, tá lá nos rios, uma live com a Andréia, mãe dos 11. É incrível essa live, ela fala sobre a cesariana e o tempo que ela precisou espaçar ali, por uma média de 2 anos, 1 ano e meio. A Maria Eugênia tá aí. Mari A. Eugênia 887. Tá. Show! Manda um direct, Maria Eugênia, pra gente. Ou se você tiver no WhatsApp, manda no WhatsApp. Mesma coisa, Josilene, cesárea, 2 anos. Gente, olha só, não existe regra, tá? Não existe regra quanto tempo de espaçamento você precisa. É o que a tua família precisa, né? Se você confessa, se você medita, se você reza, tem vida espiritual, Deus vai te mostrando quanto tempo você precisa para espaçar. Eu falei 2 anos, que é o tempo que a medicina nos pede minimamente. Se você assistir também a live lá com a Andréia, você vai ver o que os médicos falaram para ela depois que ela estava no 6º filho. E ela continua até o 10º. Cada família tem a sua realidade. Gente, ó, vamos lá, avisos finais. Quem não tá no grupo, manda mensagem no direct que a gente vai mandar o link do grupo. Quem ainda tá aqui na live, tira o print. Tira o print meu. Compartilha lá no seu stories, né? Que você gostou. Se você gostou da live, a frase que mais te tocou. Enfim, o que Deus tocou no teu coração nessa live de hoje. Que mais? Outro aviso. Amanhã é o principal dia da nossa live, viu? Amanhã nós vamos falar sobre as fases do nosso ciclo, tá? Vamos aprender o que é o feminino, como funciona o seu corpo, tudo isso, tá? Gente, não sei se eu esqueci algum aviso, não sei, acho que eu tô esquecendo um. Gente, ó, entra no grupo, já dei tira o print, esteja na live amanhã. Acho que é isso, tá? Amanhã, mesma coisa, ao vivo, às 21 horas, nos vemos.
Essa live de hoje vai ficar salva no YouTube. A gente vai jogar lá no meu stories depois, tá? A live de amanhã também, a outra live não vai ficar salva, tá? Estejam ao vivo, porque a terceira live não fica salva de jeito nenhum. E amanhã a gente vai falar sobre o ciclo feminino, então não percam. 9 horas em ponto, a gente se encontra aqui, tá bom? Um beijo, tenham uma noite abençoada. Fiquem com Deus.